Salve Roma! Bom, Feliz Natal atrasado, feliz ano novo. Me desculpe pela demora, mas eu tava esse tempo aí desanimado e muito ocupado, né? Com um negócio de emprego, enfim. Mas vamos tentar fazer diferente a partir de agora, nesse ano novo, né? Que todos vocês tenham um ótimo 2022. Nem tive tempo de gravar um vídeo sobre a Virgem de Guadalupe, a padroeira da América Latina, né? E o tema de hoje, como vocês estão lendo aí, é sobre a honra e a glória dos santos e aos santos na Bíblia. Bom, muitos protestantes nos acusam dizendo que não podemos honrar e glorificar os santos porque só Deus devemos dar honra e glória, né? Isso é um mito, porque a honra e glória que damos aos santos, na verdade damos a Deus, porque a santidade não vem dos santos, mas do próprio Deus. Bom, mas temos evidências bíblicas de que, sim, os santos merecem honra e glória, porque são filhos de Deus e estão na amizade eterna com Deus e em Deus, para Deus. Em Romanos 2,10 lemos: glória, porém, e honra, e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Ora, como é que não pode dar glória e honra aos santos se em Romanos 2,10 a Bíblia diz que devemos dar honra e glória aos santos? Isso é incoerente. Aí a pessoa resolve dizer: mas porque não existe santo? Porque eu não vejo em canto nenhum santo cumprindo com a palavra de Deus. Exatamente. Se você não vê nenhum santo aqui na terra fazendo a vontade de Deus, é exatamente porque ele está fazendo a vontade de Deus. Porque em Mateus 6, do 2 ao 3, diz exatamente que aquele que for santo não é para ter aquela atitude como os membros da Universal, os iurdianos, entre outros, de quando for fazer uma boa ação, postar em todas as redes sociais para todo mundo ver, né? Tocar uma trombeta, como diz a Bíblia, né? Para o pessoal verem que esses hipócritas estão fazendo uma boa ação. Mas não. A Bíblia diz: em verdade vos digo que esses aí já receberam o seu galardão. Já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Se a mão esquerda não pode saber o que faz a direita, imagina você, né? Então faça a sua caridade, viva a sua santidade somente para você com Deus. E não queira se exibir como fazem alguns protestantes, né? É exatamente aqueles que falam mal dos santos católicos. E aí, será que temos outras evidências que não só damos honra e louvores ao próprio Deus? Claro que temos. Em Gênesis 49, do 8 ao 12, vemos pessoas louvando Judá. Porque a Bíblia diz: Judá, seus irmãos te louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de ti. Ora, mas Judá era uma pessoa. Como é que fala que os inimigos vai se curvar diante de Judá? Isso não seria uma idolatria segundo a concepção herética protestante? Porque para os protestantes, o católico é idólatra só pelo fato de se curvar diante de imagem. Mas a própria Bíblia dá uma evidência aqui. Ela prova que isso não é idolatria. Porque se fosse, a profecia aqui não seria de Deus dizendo que os inimigos se curvarão diante de Judá. E mais, os irmãos de Judá louvarão Judá, um ser humano, um mortal.
Ora, não sejam incoerentes. Os santos da Igreja Católica não são santos do mundo, nem para o mundo, porque em 1 Coríntios 1, do 30 ao 31, escreve, dando uma citação a Jeremias 9, 23, que diz assim, São Paulo: mas vós, aqui ele se refere aos santos da Igreja do Senhor, a católica, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Então os santos são glorificados não por ele mesmo, mas glorificados pelo Senhor e no Senhor e para o Senhor, né? Então damos glórias aos santos, não porque o santo é glorioso em si mesmo, mas porque se faz glorioso no Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o engraçado é que no Antigo Testamento também temos evidência de uma profecia de que Maria seria louvada eternamente, né? Porque Maria não é apenas santa, mas a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré, né? Em Cânticos dos Cânticos 6:9 diz: porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. Exatamente como Maria diz, né, a sua profecia: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Ou seja, uma evidência bíblica de que as rainhas e as concubinas louvam a Rainha das Rainhas, a nossa querida Mãe Santíssima, Rainha Imaculada. É engraçado até que quando a Bíblia envolve contexto político, ela também fala de louvor aos santos, né? Porque em Romanos 13:3, quando São Paulo diz sobre os políticos governantes, né, que não devem ser temidos, que não devemos ter medo deles, a não ser que eles pratiquem o mal, né? Ele fala que se a gente quer viver livre do medo e da autoridade, pratique o bem e terás o seu louvor. E São Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios 4:5 que cada um receberá de Deus o louvor que merece. Ou seja, os santos são tão importantes e devemos honrar, glorificar e louvar tanto os santos que até o próprio Deus louva os santos, porque cada um recebe de Deus o louvor que merece. E nós, católicos, louvamos os santos justamente porque até o próprio Deus não deixa de louvar os seus santos. Agora, seria uma honra mesmo ser louvado por São Paulo, o apóstolo de Cristo, porque São Paulo diz que ele louva os seus irmãos. E ele diz: porque em tudo vos lembrar de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei, através da sagrada tradição, e não da escritura, né? Assim como está em 1 Coríntios 11:2. A Bíblia diz também, em Filipenses 4:8, que tudo que é louvado tem que fazer parte do nosso pensamento, do nosso raciocínio, né? Então, se você não é um ser pensante, que tem a capacidade de pensar, obviamente que você não vai ocupar a sua mente com os santos. Mas se você é um ser pensante, sim, você vai ocupar a sua mente com
sobre a vida dos santos e pedindo intercessão dos santos e querendo ser como os santos. Porque eles souberam o caminho e por isso estão onde estão, na face de Deus, né? A Bíblia diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, tudo que é louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. E isso não é tudo, pessoal, ainda tem muito mais. Assim como em Provérbios 31:30 diz que a mulher que é inteligente é a que se deve louvar, assim como louvamos Maria por ser uma mulher inteligentíssima. Louvamos Maria Madalena por ser uma mulher inteligentíssima. Louvamos Santa Teresinha do Menino Jesus por ser inteligente. Santa Jacinta, Santa Bernadette Chubiru, entre outras milhões de santas inteligentes que merecem o nosso louvor. E não é só São Paulo que dá evidências de louvores, glórias e honra aos santos católicos, aos santos de Deus. O apóstolo São Tiago, na sua carta, ele diz: o irmão de condição humilde se gloriem de sua elevação. Ou seja, que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação. Se orgulhem-se. Porque se são santos, tem mais é que se glorificar mesmo. Eu não sei por que tem esse fanatismo, talvez porque sofreram uma lavagem cerebral, ou estão com o diabo no couro, para querer que as pessoas não acreditem na santificação, não acreditem que Deus tem poder para fazer com que uma pessoa viva na santidade. Essa doença, essa parafrenia de rejeitar a santidade, esse preconceito contra os santos é absurdo. A gente realmente percebe que a pessoa tem muitos problemas psicológicos para rejeitar todas essas maravilhas que Deus propõe e faz, mudando a vida da pessoa, assim como Ele mostra na vida dos santos. Só você assistindo o filme dos santos, estudando sobre a vida dos santos, para você ver o quanto aquelas pessoas foram santas de verdade, não foram hipócritas como os outros que tentam fingir uma santidade, mas não vivem, né? E depois da sua morte, Deus veio e assinou a sua santidade com verdadeiros milagres, confirmando que aquela pessoa realmente é santa e viveu conforme a igreja ensina e orienta. Tá, mas da onde é que os protestantes tiraram essa idiota interpretação de que os santos não podem ser glorificados, santificados, louvados e honrados? Bom, porque eles não sabem ler a Bíblia, eles leem do seu jeito e cometem esses erros de interpretações, né? Ao lerem Isaías 42:8, a gente encontra o texto da seguinte forma: Deus falando: eu sou Yahvé, esse é meu nome, a ninguém cederei minha glória. Em Apocalipse 4:11 diz: tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória. Mas aqui não está falando que a glória e a honra é exclusivo de Deus. É exclusivo no sentido de que só Ele é Deus. Mas não qualquer tipo de glória, qualquer tipo de honra. Porque honramos e glorificamos os santos pela sua santidade que eles conseguiram, praticando o amor de Deus, conforme o desejo de Deus. E acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Assim como tu é templo do Espírito Santo
e eu sou templo do Espírito Santo, os santos da igreja, que eram homens aqui na terra, também são templos de Deus, são templos do Espírito Santo. E se são templos do Espírito Santo, quer dizer que glorificamos e honramos Deus nessas pessoas, nesses templos do Espírito Santo. E sabemos disso porque em Salmos 8, do 4 ao 6, Deus coroa os homens e os anjos de glória e honra. Em Gênesis 45:13, um homem de Deus, recebendo as bênçãos e as graças divinas, ele diz: contai a meu pai as honras e glória que recebi no Egito, e tudo o que tendes vistos, apressai-vos e fazer descer meu pai para cá. Não só isso, os santos são como o rei Davi, que morre na sua glória, honra, majestade, né? Assim como está em 1 Crônicas 29 e 28, quando se fala sobre a morte do rei Davi, que diz assim: e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Acabou. O que tu quer discutir com a Bíblia? Mais ainda, Deus diz em 1 Reis 3:13 a um mortal: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Vocês lembram que agorinha falamos sobre o rei Davi, que morreu em glória e logo em seguida o seu filho assumiu o seu reinado? Bom, Jesus cita sobre o filho de Davi. Davi morreu em glória. E Jesus cita sobre Salomão, seu filho, o filho de Davi. E Jesus fala exatamente de Davi ao mesmo nível de glória de seu pai, o rei Davi. Porque quando Cristo dá a parábola da divina providência, né, que devemos viver como os lírios do campo e etc., Jesus diz: contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Minha gente, além de Davi morrer em glória, o seu filho Salomão viveu em toda a sua glória. Quando Cristo fala sobre a sua igreja, sobre o matrimônio, sobre o homem e a mulher, ele diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aqui é quando ele estava falando que ele e o Pai eram um, né? Porque Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, ele e o Pai é um, né? E assim ele fez essa analogia que o casal deveriam ser um, né? Deviam ser uma só carne. E nisso ele fala que assim como ele recebeu uma glória, a glória de seu Pai, porque é o mesmo, ele dá essa glória ao casal, para que sejam um. E assim vamos terminando o nosso vídeo, porque a lista de passagens bíblicas que comprovam que os santos do Senhor, os santos católicos, devem ser honrados e glorificados por causa de Deus, é enorme. Assim como em João 17:10 diz: tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Ou seja, Jesus foi glorificado por meio de pecadores, por meio de outros santos, né? Assim como em Romanos 2:10, São Paulo diz que
que mais glória e honra e paz a todo o que faz o bem. Em 1 Coríntios 2:7 diz que pregamos a sabedoria de Deus, que Deus predeterminou para a nossa glória, né? E assim também como diz em 1 Tessalonicenses 2:20. Sim, sós vós a nossa glória e a nossa alegria. Então, minha gente, não temos o que discutir. Quer discutir? Reclama com Deus, porque a Bíblia comprova claramente o que a igreja sempre ensinou. Então, para quem gostou, para quem chegou até aqui, se inscreva, deixe o like, ative o sininho. E muito obrigado por quem chegou até aqui. Se alguém puder me ajudar com o Pix, que eu estou precisando muito, me ajude com qualquer valor que eu vou receber, porque eu não tenho frescura. Então, só agradecer. O 2021 foi excelente e que 2022 seja bem melhor. Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.